Por que as empresas lutam por sobrevivência e não buscam um crescimento constante? Se a sua empresa não fatura de maneira previsível e não cresce de forma escalável, então se liga nesse conteúdo. Eu sou Marcos Pancra, especialista em Growth Hacking, estratégico, marketing e vendas. Criei um método que será o seu framework para dobrar e escalar os seus negócios. Vem comigo que eu preparei um conteúdo dentro do pilar de Sales que faz parte do método Frenetic Results. O método que é composto por 4 pilares: Marketing, Sales, Customer Success e Growth Hacking. E dentro do pilar de Sales, nós vamos abordar vários temas que serão capazes de levar você a uma nova forma de pensar sobre o seu comercial, como ele atua, como ele acontece hoje. Ao longo de boa parte da minha trajetória como empreendedor, eu procurei olhar para o faturamento da minha empresa com objetivos simplesmente mirando a sobrevivência do meu negócio. E hoje as coisas são diferentes. Eu penso de forma muito mais audaciosa com relação ao crescimento do meu negócio e dos negócios dos meus clientes. Eu sempre procuro pensar assim: por que eu não posso traçar metas agressivas, metas mais audaciosas, ao invés de pensar dentro do comum, dentro do que a maioria, pelo menos, dos empreendedores pensam atualmente, que é como manter o seu negócio vivo e como manter ainda os seus empregos, a manutenção dos seus empregos. Então, a gente precisa pensar em gerar mais empregos e não somente manter os empregos atuais. Quando você começa a pensar de forma mais audaciosa, mais grandiosa, os seus objetivos, quando não alcançados, mesmo assim, eles chegam a patamares muito maiores do que aqueles quando você estabelece metas normais, metas simples para simplesmente manter a sobrevivência do seu negócio. Então, procure pensar de forma mais agressiva. Essa é a primeira sacada que eu quero já te trazer e te motivar a buscar isso para os teus negócios, beleza? Ao longo dessa trajetória de consultorias, mentorias dentro da Frenetic, eu pude constatar 4 comportamentos bastante encontrados em diversas empresas e formas de empreendedores pensarem. A primeira delas é que os empreendedores não entenderam ainda sobre os benefícios do foco. E dentro de vendas, foco é algo muito importante e a gente vai falar sobre isso bastante. A próxima questão é que as pessoas, as empresas, não entendem o quanto elas investem energia naquilo que elas não têm controle. Pensar na venda, algo que é lá no final da jornada comercial, é desperdiçar energia. Ao passo que a terceira dica, é entender que a maioria das ações de vendas estão sob o nosso controle, que são as atividades de vendas, a geração de oportunidades, as motivações por reuniões, são os follow-ups, como que a gente consegue fazer com que os leads conduzam-se dentro de uma sequência de abordagens. Tudo isso faz parte da nossa atividade como comercial e isso está sob o nosso controle. A venda é uma consequência sobre uma sequência de muitas atividades, de muitas oportunidades, para que lá no final do funil, ou no final do seu pipeline, sejam colhidos os frutos suficientes para os seus objetivos. Então, eu entro na quarta, que é constatação, que é justamente não entendermos a importância da especialização e repetição. E o que isso quer dizer? Quando a gente foca nas atividades, centraliza nossos esforços aonde a gente consegue ter controle, a gente consegue tornar a nossa equipe e nós mesmos, como pessoas, como profissionais do comercial, especialistas daquilo. E a repetição vem para criar melhoria constante, a otimização dos processos. Então a repetição faz parte de um conceito de treinamento, de disciplina, e isso é muito importante para que todos alcancem seus resultados, beleza? Eu quero entrar agora mais profundamente no pilar de Sales, por isso continua aqui e vem comigo. Você e o seu time tem clareza sobre o seu produto e ICP que quer atingir? Eu vou te trazer aqui 2 aspectos que, na minha opinião, são inegociáveis na área comercial. O primeiro deles é posicionamento no comercial e geração de leads, e o segundo deles é a estrutura comercial. Ou seja, no primeiro a gente entende todo o direcionamento estratégico do negócio e no segundo a gente cria toda uma organização de um processo comercial para que ele aconteça de maneira totalmente orquestrada.
Eu quero também te destacar que o mundo dos negócios ele é muito complexo. Existem vários tipos de modelos de negócio, existem vários modelos, tipos de produtos, serviços. Isso tudo se abre, se ramifica de tal maneira que nós temos infinitas possibilidades de atuação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é muito importante que todo mundo tenha clareza sobre o seu modelo de negócio e sobre o seu produto. Relacionado ao modelo de negócio, eu vou te trazer um exemplo. A sua empresa, ela tem a possibilidade de crescer por conta própria ou ela tem um modelo que demanda ter mais programas de parcerias ou quem sabe até um modelo de franquia, um modelo de licenciamento? Ele é B2B, é B2C, é um serviço, é um produto, é receita recorrente, é receita única? Como que funciona toda essa definição para que vocês consigam, após refletir sobre isso, aí buscar as melhores estratégias dentro do comercial para que essa área consiga realmente levar a empresa a um crescimento previsível e escalável, beleza? Então vamos continuar detalhando tudo isso, falando agora um a um desses aspectos para que vocês consigam entender e encaixando as peças para que estruturem o comercial de vocês de maneira totalmente voltada para o crescimento e pensando em processos escaláveis, beleza? Vamos continuar então olhando para o pilar agora, para o aspecto, que é o posicionamento no comercial e geração de leads. Bora lá! Para quem não assistiu o vídeo sobre as 3 dicas de marketing para decolar o seu negócio em 2022, eu sugiro que volte lá e assista. Nesse vídeo eu conto sobre a importância do marketing construir o ICP, que é o perfil ideal de cliente, e por que o marketing precisa ser o responsável por essa elaboração. Porque ele precisa dessa informação para construir toda a sua estratégia de captação de oportunidades lá dentro do marketing. E o comercial, ele tem a função de usar essa informação, de ter esse conhecimento e estar o tempo inteiro analisando a realidade com o que foi desenhado, com o que foi planejado, idealizado pelo marketing. Então o marketing desenha o ICP e o comercial usufrui dele e passa o tempo inteiro fazendo análises, confrontando aquela informação. Então o comercial tem esse papel importantíssimo de ter essa devolutiva constante sobre isso. Como que isso vai acontecer dentro do comercial? É no dia a dia, é o tempo inteiro, não é em reuniões, não é em determinados momentos internos, e sim nas reuniões com os leads, nas reuniões de qualificação, nas reuniões de apresentação, de negociação, de fechamento. O que é importante estar bem definido nesse contexto? É um processo diário para que isso aconteça de maneira constante. Então, como que na prática o ICP é utilizado pelo comercial? Quando o comercial faz a sua atuação diária, a sua atividade fim, que é prospecção, qualificação, reuniões de fechamento e negociação, ele tem que estar sempre com a sua principal ferramenta ativa e em uso, que é o CRM. O CRM vai ter uma das principais funções para mim, que é uma das mais simples, mas que muitas vezes negligenciadas, que são os formulários personalizados. São nesses formulários que você e sua equipe vão usufruir das informações definidas para o seu ICP. E como que isso acontece? Vão ser as informações de uma qualificação, que vão estar lá dentro de um script, e essas informações, ao serem imputadas no CRM, viram subsídios para a passagem de bastão para outras pessoas que vão dar sequência àquela negociação. Então, por exemplo, de um pré-vendedor para um closer, e essas informações servirão também para que esse processo que vocês definirem internamente de devolutiva para o marketing seja utilizado para uma análise de confrontamento. Ou seja, nós temos um ICP desenhado pelo marketing e utilizado pelo comercial, que é este. Vamos supor, neste lado da tela temos o ICP desenhado. E no outro lado nós temos muitos dados imputados no CRM com base no dia a dia do comercial, na sua atuação normal do seu dia a dia.
E esses dados, sendo confrontados com o ICP que foi desenhado, servem para fazer os ajustes no ICP, para identificar se o ICP tem novas informações, se a gente precisa incluir novos campos dentro do CRM para coletar essa informação nas reuniões, e isso impacta no script. Então vejam como é importante a construção desse ICP. E aí a gente está falando, lembre-se, do posicionamento no comercial e geração de leads. Então, por que o ICP então realmente tem essa ligação? Porque vejam, tudo que vai acontecer no dia a dia do comercial tem relação com as informações a serem coletadas e confrontadas para que o ICP esteja sempre vivo. Imaginem que o posicionamento da empresa se dá por ter essa clareza de um ICP bem definido, então por isso ele tem que estar sempre vivo, sempre sendo utilizado, analisado e reformulado. E lembre-se, quando a gente fala de foco de ICP, a gente fala na possibilidade de, depois de ter essa habilidade de atuar com um processo voltado para um perfil ideal de cliente dentro de um posicionamento claro, possibilidade de construir novos perfis para que todo o seu time tenha clareza sobre todos esses perfis que estão no nosso radar, que são um desejo da nossa empresa. E quando esses perfis começam a se diferenciar muito um do outro, talvez seja a hora de você começar a pensar em reestruturar o seu time de maneira mais especializada para um determinado tipo de ICP. Tem ICP que vai ser direcionado para um tipo de produto, tem outro ICP que vai ser direcionado para um outro tipo de discurso, de processo comercial. E uma coisa que é muito legal de trazer para vocês aqui como exemplo é que às vezes numa mesma empresa nós temos ICPs que comportam estar numa estratégia de automação, onde o lead se cadastra e recebe sequências de e-mails ou novas formas de input de informações pelo próprio lead, respondendo questionários, fazendo diagnósticos, e isso tudo de forma automática, para que conforme ele vai avançando, aí uma ação humana é adotada. E nessa mesma empresa nós temos um outro processo onde o lead precisa ser atendido de forma humana já desde o começo. Então negócios mais enterprises, de alto valor, e geralmente tem essa característica. Dentro do posicionamento no comercial e geração de leads, é muito importante então vocês terem essa clareza da importância do ICP. Vamos avançar porque vocês vão ter cada vez mais essa visão do todo e como chegarmos na estruturação comercial. Vamos falar sobre a geração de leads. Para gerar lead, existem infinitos caminhos, porém a gente está falando aqui de foco, de ter uma orientação, e é isso que eu quero te trazer aqui, te dar clareza para que você tome as decisões corretas na hora de buscar as suas oportunidades. Dentro do posicionamento comercial e geração de leads, eu quero te trazer esse conceito de ter o ICP bem definido, porque a principal ação que você vai tomar para sair com um rumo para a geração de oportunidades é ter um conceito de dominar o seu primeiro ICP. O que isso quer dizer? Entender sobre os seus perfis ideais, escolher o principal e dominar ele ao ponto de até mesmo a geração dos leads acontecer de forma tão efetiva que quando você decidir atuar com um próximo ICP, esse processo se completou em um ciclo e se encerrando ali na habilidade de gerar os leads, que você vai conseguir fazer isso cada vez mais rapidamente para inúmeros ICPs, porém um de cada vez. E isso vai te trazer uma efetividade bem maior. Sobre a geração de leads, eu quero te destacar algo que é bastante importante de entendermos sobre o momento de cada negócio. Quando uma empresa começa, existem os early adopters, que são aqueles que adotam o seu negócio desde cedo. E depois existem os clientes que são os novos, aqueles clientes que nunca ouviram falar da sua solução. Isso é importante entender, porque quando a empresa passa de um patamar para outro, ela precisa atuar cada vez de forma mais efetiva no seu discurso. Você vai falar de forma muito diferente, muito distinta com os novos leads daqueles seus leads que você conseguia quando atuava e crescia o seu negócio por meio da sua rede de relacionamento, por meio daqueles clientes que estavam mais próximos ao seu negócio.
Agora você vai ter que ter uma atuação cada vez mais efetiva e mais direcionada. Por isso que o foco e o direcionamento para um único ICP vai te trazer uma efetividade muito maior. Você vai ter essa especialização em conversar com aquele ICP específico. E também para a geração de leads, eu quero te trazer aqui 3 conceitos bem importantes sobre os tipos de leads, que são os leads semente, os leads redes e os leads lança. Os leads sementes são aqueles leads que você consegue por meio da potencialização dos seus próprios clientes através do sucesso do cliente. Ou seja, você entrega tanto sucesso, entrega tanto valor para os seus clientes que esses clientes passam a te indicar. E os leads rede são aqueles leads vindo por estratégias inbound, tanto pela produção de conteúdo quanto pela atuação por meio de mídia paga. E os leads lança são aqueles leads bem mais específicos por meio de estratégias de outbound. Ou seja, vocês conhecem tão bem o seu ICP que você consegue identificar as fontes e começar a construir listas e aí desenhar uma estratégia de cadência de e-mail, de cadência com ligações para aqueles que respondem os seus e-mails, e aí isso entra num fluxo natural dentro do pipeline do comercial. Então esses são os 3 tipos de leads que é bastante importante entender para que se tenha clareza para onde a sua empresa está indo, para onde seu time está atuando. E aí, vocês estão atuando nesses 3 tipos de leads ou vocês decidiram atuar em um por vez? Tem braço para atuar com os 3 ou vocês têm somente capacidade para definir um e atuar naquele de forma com bastante técnica e adquirir essa habilidade? Então isso é bastante importante para trazer efetividade na geração de leads, todo esse entendimento, beleza? Agora vamos falar sobre estrutura comercial. O que é um comercial não estruturado? Um comercial não estruturado é aquele comercial onde não temos processos, não temos um pipeline bem definido com a sua estrutura de funil, e isso é totalmente normal no começo de um negócio numa nova estrutura, numa estrutura às vezes que está se fazendo um teste. O que é importante entender? Que quando a empresa cresce ou está se preparando para o crescimento, essa estrutura comercial precisa ser cada vez mais organizada. E aí eu quero te trazer um tema muito importante, que é um tema chamado Sales Ops. Sales Ops, ele pode se tornar um departamento dentro da tua organização, ele pode se tornar inicialmente um cargo, você pode pegar uma pessoa da sua equipe e já dar um título para ela de Sales Ops, simplesmente trazendo atuação para essa pessoa voltada para processos, ou seja, já ir preparando a sua estrutura comercial para o crescimento. Mas a gente vai detalhar isso bem mais na sequência. Fica aqui comigo que falta pouco para vocês fecharem esse ciclo de organização do comercial para já rever a tua atuação aí na tua empresa. E aí, para fechar, eu vou te trazer 10 dicas dentro da estrutura comercial para que você anote aí e vá buscar todo um conhecimento específico de cada uma delas para estruturar esse conceito de comercial organizado pensando em processos de crescimento. O primeiro deles vai ficar fácil porque a gente já falou aqui bastante, que é o ICP. O segundo deles é o funil. Tenha um funil bem desenhado com as suas etapas, entendendo a jornada de compra do seu produto com os seus clientes atuais e estruture isso de forma bem organizada dentro da sua ferramenta de CRM. O terceiro é o discurso, ou seja, todo o aparato que vocês vão ter relacionado a conteúdo para o seu comercial utilizar em meio às suas negociações. Scripts, apresentações, e aí o que é legal entender? Que dentro de tudo isso existem várias formas de se comunicar. Por exemplo, no script a gente tem que desenhar uma estrutura pensando em scripts de ligação, scripts de mensagens de WhatsApp, por exemplo, e scripts de e-mail. E isso fecha o discurso para que o seu time tenha todo esse alinhamento de como se expressar perante os seus leads. O quarto é relacionado ao time e funções. Tenha o seu time altamente engajado com a clareza sobre as suas funções. Quem faz a pré-vendas, quem faz a venda, quem faz a parte mais
burocrática de um fechamento, quem faz talvez a parte de triagem mais lá no começo do funil. Isso motiva a sua equipe a ter um foco na sua atuação no dia a dia. O próximo é a liderança. Mesmo que você não esteja ainda estruturado com uma equipe grande ao ponto de ter líderes, leve o conceito de liderança para o seu time desde o começo. Todo mundo pode ter uma atitude de liderança. Fomente esse conceito desde o começo para que você, quando crescer, esteja já preparado para montar uma estrutura de verdade com líderes e pessoas também sabendo ser lideradas. O próximo são os rituais. Tenha rituais bem definidos dentro do seu comercial. Um comercial precisa ter reuniões diárias, precisa ter reuniões semanais também. Por que eu digo uma e outra? Nas reuniões diárias vão ser tratados aqueles assuntos que precisam ser resolvidos diariamente. Eles acontecem de forma constante, são os desafios diários. Na semanal, vai fazer uma reunião mais consolidada para ver como que foi a semana, para ver se tudo aquilo que foi feito no seu dia a dia surtiu efeito ou se na próxima semana é preciso ser repensado algo de forma consistente. Então estabeleça esses rituais que vai dar muito resultado. É visível diariamente essa postura que a empresa precisa adotar. O próximo são as metas. Tenha as metas muito bem definidas, mesmo que simples. Se você não tem clareza ainda para ter bastante volume de indicadores com as suas metas estabelecidas, traga os números de forma nítida para todo mundo, para que sejam acompanhados e com o tempo eles vão se transformando em metas. Eu sempre costumo trazer bastante números diariamente para os times comerciais e levar um conceito de estamos acompanhando os números para construir as metas. Isso funciona muito no começo. Mas se a sua operação já está mais madura, dê força para as metas diariamente. Não deixe para olhar as metas somente no final do mês. E aí vem os dados de realizado. Assim como vocês precisam ter as metas bem definidas, acompanhe o realizado de forma constante. Mas leve isso de uma maneira muito leve. Não leve para a sua equipe um clima pesado de cobrança de números, de uma forma negativa, no sentido de, às vezes, de ameaça, se não atingirmos as metas, vão rolar cabeças. São frases que só atrapalham o seu crescimento como empreendedor, como gestor comercial e como a empresa como um todo. Então, leve isso de uma forma tranquila, mas mostre que estão sendo acompanhados os números diariamente. O próximo são os dados das etapas. Eu procuro isolar essa informação porque entender as suas etapas do comercial já é importante por si só. Porém, é importante isolarmos essas etapas e buscarmos dados nela. Vou te dar um exemplo sobre um dado que é bastante importante entender das etapas. São os motivos de perda. Quando você para analisar os motivos de perdas no seu funil e isola, você vai identificar que em cada etapa da jornada do seu processo comercial existe um motivo campeão de perda diferente umas etapas das outras. Isso é muito constatado, muito claro já. Para que serve essa análise? Para entender o que está levando os clientes a desistirem da sua solução em cada uma das etapas e criar estratégias para que isso seja superado naquela determinada etapa. E o último, mas não menos importante, é a capacitação. Procure trabalhar a capacitação no seu time de forma muito consistente. A capacitação é legal que ela pode e deve envolver todas as frentes. A empresa tem o seu papel de capacitar os seus times e os times e as pessoas têm o seu papel de se autocapacitar. Estimule as pessoas a fazerem certificações, que existem muitas hoje gratuitas de forma muito consistente, de bastante qualidade. Estimule a compartilhar esse conhecimento, que isso é algo muito efetivo, que motiva todo mundo, ou seja, a pessoa se sente importante de levar aquele conhecimento que ela adquiriu e isso vai acabar gerando um ciclo de ganha-ganha. Todo mundo ganha realmente nessa ação. Então, capacitação é algo muito importante, acredite nisso. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até o final e eu tenho certeza que ele é muito valioso se for colocado em prática. E isso vai te levar a dobrar os seus resultados e escalar os seus negócios. Confie em mim. Muito obrigado.